Olá! Sejam bem-vindos! Hipertensão. No popular, pressão alta. O que significa realmente? Como ela ocorre? Quais os riscos à saúde? O que o coração tem a ver com isso? Uma pessoa hipertensa tem como deixar de ser? Essas e outras dúvidas, vamos ver nesse vídeo. E se o assunto é do seu interesse, te peço alguns minutos do seu tempo, e se o conteúdo ajudar a enriquecer os seus conhecimentos, agradeço se puder deixar o seu like. E desde já, muito grata por sua atenção. Agora vamos ao tema do vídeo. Sangue é vida, disso todos sabem. Ter o sangue circulando em nossas artérias é garantia de vida. O coração é o órgão responsável por fazer o sangue circular em nossas artérias. Ele bombeia e o sangue segue em direção aos pulmões, lá ele é abastecido de oxigênio, e segue levando o oxigênio e nutrientes às nossas células e ao cérebro. O coração bombeia e relaxa. Quando ele bombeia, ele está impulsionando o sangue em direção ao corpo. A chamada pressão sistólica, o aparelho vai marcar o número 12. Quando ele relaxa, recebe o sangue que retornou do percurso pelo corpo. Temos a chamada pressão diastólica, o aparelho agora vai marcar o número 8. Esses são os valores de referência que indicam que o coração está trabalhando em sua capacidade normal. Mas, observe, o sangue que fluía livremente agora encontra dificuldades para circular. Surgiram obstáculos no caminho, e para que ele consiga ultrapassar esse obstáculo, o coração passa a bombear com mais pressão, fazendo um esforço além da sua capacidade normal, gerando uma pressão maior nos vasos. Nos termos médicos, a hipertensão. Quando diz ao paciente, sua pressão está alta, você está hipertenso. Mas o que ocasionou essa obstrução nas artérias? Tudo está relacionado com a nossa alimentação e o nosso estilo de vida. Tem a ver com as nossas escolhas. Os alimentos são divididos em grupos, como exemplo, temos as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Você deve ter pensado, já sei, culpa das gorduras. Mas, você sabia que os carboidratos têm uma grande parcela de culpa na obstrução das artérias? Se tiver interesse, dá uma olhada no vídeo Gordura Abdominal, lá está mais detalhado. Vamos ver um resumo de como ocorre esse processo. O grupo dos carboidratos tem a função de nos fornecer energia, disposição para realizarmos as nossas atividades. Quando ingerimos um carboidrato, após ser digerido no intestino, ele chega à nossa corrente sanguínea na forma de glicose, é ela a nossa fonte de energia. Porém, quando ingerimos carboidrato em excesso, gera um excesso de glicose na corrente sanguínea. O excesso de glicose gerada pelo excesso de carboidratos, o organismo transforma em gordura que vai se distribuir pelo corpo, sendo que a maior parte fica armazenada na barriga. Por isso, às vezes, a pessoa é até magra, mas reclama da gordura na barriga. Gordura abdominal, a chamada pochete, barriga de chope. Gordura altamente perigosa, gordura visceral, ela se entranha nos órgãos e é a chave para várias doenças, obesidade, diabetes, infarto, derrame. E por fim, o excesso de glicose nas artérias também se transforma em gordura, os chamados triglicerídeos que causam a aterosclerose. São as placas de gordura que obstruem as artérias, impedindo a circulação do sangue, forçando o coração a trabalhar cada vez com maior esforço. E desse esforço que gera o aumento da pressão nos vasos sanguíneos, a conhecida hipertensão. Até que chega um momento que a obstrução se agrava, e o coração não consegue dar conta de fazer o sangue romper essa barreira, daí ocorre o que chamamos de infarto. Se houver socorro imediato, em muitos casos ainda é possível a pessoa não chegar ao óbito. Mas, se nada fizer para mudar, um outro infarto vai ocorrer, e uma hora a situação se torna irreversível, levando a pessoa à morte. O que podemos fazer? Tirar o carboidrato da alimentação? Não. Ele é fonte de energia. Nosso cérebro também precisa dessa energia proveniente dos carboidratos. O segredo é fazer escolhas saudáveis. Inclua mais frutas, verduras, sementes e cereais como aveia, amaranto, chia, linhaça, quinoa. Cuidado com o arroz branco e as massas. São carboidratos refinados, ao longo do tempo irão obstruir as artérias. Também são altamente inflamatórios. Causam a inflamação crônica do organismo, que é a porta de entrada de várias doenças. Opte pelos carboidratos integrais, eles são digeridos mais lentamente, com isso a glicose chega aos poucos na corrente sanguínea, sem falar que os integrais contêm fibras, o que ajuda a ter mais saciedade. Muito cuidado com o açúcar, de todos os tipos, bebidas açucaradas, achocolatados, refrigerantes. É outro grande vilão da saúde, altamente inflamatório. Como está presente em vários alimentos, acabamos ingerindo em excesso e prejudicando a nossa saúde. Causa envelhecimento precoce não só à pele,
mas também ao cérebro, levando à inflamação das células, tornando o ambiente fértil para várias doenças, assim como os alimentos derivados dos carboidratos refinados, como pães, doces e salgados, batata frita. Bom seria se eles pudessem ficar de fora do cardápio. Se não for possível, ao menos opte pela versão integral. Então, quer dizer, se o carboidrato é integral, posso comer à vontade? Não. Mesmo sendo integral, continua sendo carboidrato. O excesso é transformado em gordura, que vai causar obstrução nas artérias. Também procurar ingerir menos carboidratos e mais proteínas. As proteínas, diferente dos carboidratos, exigem um esforço maior do organismo para serem digeridas. Com isso, a glicose chega mais lentamente na corrente sanguínea. Lembrando também de fazer escolhas saudáveis. Além dos carboidratos, o que mais causa obstrução nas artérias? Vamos falar agora das gorduras. Apesar da má fama, a gordura tem sua importância no organismo. Você sabia que 60% do nosso cérebro é composto de gordura? Ele precisa da gordura para manter um bom funcionamento. Ela tem a função de proteger as membranas das células, principalmente contra as doenças decorrentes do avanço da idade, como o Alzheimer e o mal de Parkinson. Mas não é qualquer tipo de gordura. É a gordura chamada de ômega 3, gordura saudável. Essa não causa obstrução nas artérias. Ao contrário, ajuda na desobstrução. Está presente nos alimentos como salmão, sardinha, castanhas, azeite de oliva, abacate, brócolis, chia, linhaça, nozes, ou através da suplementação. Link na descrição do vídeo. Se informe e converse com seu médico. Vamos ver mais 2 tipos de gorduras e entender por que devemos ter cuidado com elas. Gorduras trans. É uma gordura produzida pela indústria alimentícia com a finalidade de prolongar a validade dos produtos na prateleira e melhorar o seu sabor. Não traz nenhum benefício à saúde. Está vendo as artérias obstruídas? É isso que essa gordura faz: força o coração a trabalhar além da sua capacidade, aumenta a pressão arterial, levando ao infarto. Com as artérias obstruídas, o oxigênio e os nutrientes não conseguem chegar até o cérebro, prejudicando seu funcionamento, e do agravamento dessa obstrução ocorre o que chamamos de derrame, o AVC, acidente vascular cerebral. Essa gordura está presente nos sorvetes, chocolate ao leite, margarina, bolos prontos, pipoca de micro-ondas, salgadinhos de pacotes e outros. Veremos agora a gordura saturada. O perigo dessa gordura está no excesso e na escolha dos alimentos. Alguns alimentos contêm essa gordura de forma totalmente prejudicial e devem ser evitados, como por exemplo, banha, torresmo, linguiça, salsicha, bacon, salames, pele de frango, nata, creme de leite. Ao longo do tempo, essa gordura também leva à obstrução das artérias. Mas, apesar da má fama, a gordura saturada tem suas funções. Ela participa da produção de hormônios e do transporte das vitaminas A, D, E e vitamina K. O correto é fazer escolhas mais saudáveis, mas sem exagero. Exemplo: o chocolate ao leite é prejudicial, mas o chocolate amargo tem benefícios. A margarina é gordura trans altamente prejudicial, mas a manteiga consumida sem exagero tem seus benefícios. A pele do frango é altamente prejudicial, mas a carne é uma opção saudável. Os óleos vegetais são prejudiciais, mas o óleo de coco traz benefícios à saúde. Fique atento às suas escolhas. Já vimos que a obstrução nas artérias é uma das causas do aumento da pressão arterial. Vamos ver agora outros fatores. Cuidado com o sal. O sal de cozinha, o sal refinado, também é um vilão da pressão arterial. Após o processo de refinamento, ele perde parte dos seus minerais, ficando com a maior proporção de sódio em sua composição. Perde minerais importantes principalmente para a saúde do coração, como por exemplo o potássio, o magnésio. Com essa perda de minerais, o sal refinado traz em sua composição alto teor de sódio, e uma característica do sódio é atrair para si moléculas de água. Por isso ouvimos as pessoas dizerem que estão com retenção de líquido, inchadas. Com isso, quando o sódio chega na corrente sanguínea, ele atrai as moléculas de água, e elas também dificultam a circulação do sangue, e obriga o coração a trabalhar além da sua normalidade, aumentando assim os níveis de pressão. Uma opção é trocar o sal refinado pelo integral, a exemplo do sal rosa. Ele preserva os minerais benéficos à saúde das artérias, como o magnésio, o potássio e outros. Além dos carboidratos, gorduras e o sal refinado, o que mais causa o aumento da pressão? Cuidado com o estresse. O estresse faz o corpo liberar mais do hormônio cortisol, e o cortisol aumentado estimula o acúmulo de gordura abdominal. Quanto mais cortisol, mais gordura abdominal,
e acúmulo de gordura abdominal, sinônimo de hipertensão. Quais os sintomas da hipertensão? Que sinais o corpo apresenta quando quer nos avisar que o coração está se esforçando demais, trabalhando além da sua capacidade normal? Aí é que está o perigo. A hipertensão é uma doença silenciosa na maioria das vezes. Quando apresenta sintomas, os valores estão muito elevados. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Os sintomas mais comuns são forte dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal, dificuldade para respirar, cansaço excessivo. O que posso fazer? Como desobstruir as artérias? O passo mais importante: comece mudando sua alimentação. Como já vimos, cuidado com carboidrato refinado, gorduras trans, sal refinado. E lembrar que não precisamos apenas dos carboidratos, proteínas e gorduras. Precisamos também das vitaminas e os minerais. O nosso organismo não produz minerais, só através da alimentação ou da suplementação é que podemos obtê-los. E quais são esses alimentos? As frutas e verduras, cada um deles nos fornece uma vitamina e um mineral indispensável. Vamos ver dois que são de grande importância para a saúde cardíaca. Potássio. Ele é responsável por regular os batimentos cardíacos, reduz os efeitos do sódio e sal, alivia a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos, desempenha um papel importantíssimo no controle da hipertensão. Inclua estas frutas na sua alimentação diária. Vamos ver agora o magnésio. Ele é responsável pela contração e força dos músculos, com isso ajuda no fortalecimento do músculo cardíaco, prevenindo arritmias, reduzindo a pressão arterial e os riscos de infarto, AVC. Bom para o cérebro, nos trazendo vários benefícios como melhora do sono, bom para a memória, enxaqueca, ansiedade e depressão, e também no combate a doenças do cérebro como Alzheimer e o mal de Parkinson. Inclua no seu dia a dia aveia, espinafre, amêndoas, castanhas, chocolate amargo. Importante saber: o solo rico em magnésio é o solo das regiões vulcânicas, o que não é o caso do Brasil. Por isso a explicação de que mesmo tendo uma alimentação saudável, às vezes o corpo ainda apresenta deficiência de magnésio. Daí a importância da suplementação. Suplementar significa complementar a alimentação. Se desejar saber mais, acesse o link na descrição do vídeo. Se informe e converse com seu médico. Do grupo das vitaminas também são várias, não dá para falar de todas aqui. Vamos ver o resumo de algumas. As vitaminas do complexo B estimulam o organismo a usar as reservas de carboidratos. Com isso diminui a gordura abdominal e desobstrui as artérias. As vitaminas B6, B9, B12 regulam os níveis de homocisteína no sangue, uma das causas da aterosclerose. Quanto mais opções você ingerir, mais nutrientes serão agregados ao seu organismo e mais saúde você vai desfrutar. O grupo das vitaminas C, que tem ação antioxidante, combate o envelhecimento das células, como goiaba, abacaxi, manga e outras. E falando de antioxidante, não podemos deixar de falar do licopeno. Ele é um poderoso antioxidante, evita a formação das placas de gordura nas artérias, regulando a pressão e prevenindo o infarto. Também previne o câncer, principalmente de próstata, e por sua função antioxidante combate as doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson. Onde encontramos o licopeno? Na melancia, goiaba, mamão, tomate em maior quantidade quando ele é refogado. Não deixe de fora também as chamadas frutas vermelhas. Elas são ricas em antocianina, um antioxidante que promove a saúde das células endoteliais, desempenhando papel importantes na coagulação do sangue e na regulação da pressão arterial. Presente em frutas como morango, amora, maçã, melancia. Você sabia que a melancia é considerada a fruta que contém a molécula da saúde? O chamado óxido nítrico. Sabe aquela parte branca que nem valorizamos na melancia? Ela é rica em componentes que, após ser ingerida, aceleram em nosso organismo a produção do óxido nítrico, principalmente nas paredes dos vasos sanguíneos. Ele devolve a flexibilidade das artérias endurecidas, promovendo a sua dilatação, aumentando o fluxo sanguíneo, dessa forma reduzindo a pressão arterial. Não deixe a melancia de fora do seu cardápio. Outros alimentos com função semelhante: alho, beterraba e folhas verdes como couve, acelga, rúcula e espinafre. A vitamina K2. Ela direciona o cálcio para os ossos, impedindo que se acumule nas artérias. Uma das causas da aterosclerose, hipertensão e infarto. Inclua na sua alimentação abacate, ameixa seca, romã, tomate. Não dá para falar do benefício de cada alimento, mas tenha uma coisa em mente: cada um deles nos fornece uma vitamina e um mineral indispensável à saúde.
Por isso é fundamental incluir as frutas e verduras na alimentação diária. Agora que vimos as mudanças que precisamos fazer em nossa alimentação, vamos ao próximo passos necessários para a redução da pressão arterial. Controle do peso. Já vimos que o início de tudo é o acúmulo da gordura corporal, principalmente na região do abdômen. Lembra que falamos que o acúmulo de gordura abdominal se dá pelo excesso de carboidratos? O foco deve ser eliminar essa gordura, e a base para um emagrecimento saudável é a alimentação. Na questão gordura abdominal, um mineral que pode ajudar muito é o cromo. Ele estimula o organismo a usar as reservas de carboidratos, com isso reduz a gordura abdominal, o que contribui para a desobstrução das artérias, levando à redução da pressão arterial. Ele pode ser encontrado nos alimentos como aveia, linhaça e chia, frutas como uva, maçã e laranja, vegetais como espinafre, brócolis, alho e tomate, ovos, frango, frutos do mar, ou também através da suplementação. Veja mais informações no link deixado na descrição do vídeo. Se informe e converse com seu médico. Agora que cuidamos da parte alimentar, vamos ver o que falta fazer? Atividade física. Tão importante quanto a alimentação saudável é a atividade física. Um é complemento do outro. Se o corpo não estiver em movimento, não ocorre o gasto das calorias que ingerimos, e com isso elas são estocadas no corpo em forma de gordura. E estoque de gordura é estoque de doenças. E já observou que nossos momentos de lazer é acompanhado de degustação? E observe se no prato tem uma salada, uma fruta. Sempre, carboidratos e gorduras maléficas. Pizzas, lanches, sorvetes. O que só prejudica a saúde das artérias com o acúmulo das calorias. Daí a importância da atividade física. O sedentarismo é tão prejudicial quanto os alimentos não saudáveis. Algumas pessoas acham que não precisam tirar um tempo do seu dia para praticar uma atividade física, já que têm muitos afazeres ao longo do dia. E como consequência disso, as doenças cardiovasculares como infarto e AVC são uma das maiores causas de mortes no mundo. É importante reservar alguns minutos do dia e dedicar a cuidar da saúde. Os médicos orientam 30 minutos por dia. Faça uma caminhada, comece aos poucos, e vá melhorando dia a dia. Nos primeiros dias a tendência é cansar fácil, mas com o passar do tempo já consegue aumentar o ritmo, acelerar os passos, já arriscam a corrida. Você vai perceber que à proporção que evoluir na caminhada vai sentindo no corpo os ganhos à saúde, e assim vai conseguir manter o controle do peso, reduzir o percentual de gordura corporal. Menos gordura abdominal significa artérias livres de obstrução, coração trabalhando no ritmo normal, pressão arterial controlada, mais saúde no geral. Uma pesquisa revelou que as pessoas que caminham em média 10 km por semana apresentam metade dos riscos de ter uma diminuição no volume cerebral. Isso previne de vários tipos de demência, inclusive a doença de Alzheimer, que mata lentamente as células cerebrais. Então, mexa-se. Atividade física é vida. Se por conta da correria do dia a dia, a gente não arranjar tempo para cuidar da saúde, um dia seremos obrigados a usar o tempo para tratar das doenças. Mas atenção! Antes de iniciar a atividade física, certifique-se de como está a sua pressão, pois em níveis elevados não é recomendado esforço físico. Regularize e depois inicie sua atividade física. E uma pessoa diagnosticada hipertensa pode deixar de ser hipertensa? Não aceite a hipertensão como um estado definitivo. Encare como consequência dos maus hábitos alimentares aliada à falta de atividade física. Mas já vimos que a principal causa da hipertensão é a obstrução das artérias. E vimos também como podemos mudar isso. Então, se tudo isso for colocado em prática, você vai colher o resultado: artérias desobstruídas, coração trabalhando no ritmo normal, pressão nas artérias dentro da normalidade. E você, não mais um hipertenso. Nunca é tarde para cuidar da saúde. Continue seu tratamento com seu médico, mas faça sua parte. Não basta só tomar os remédios para hipertensão e manter os mesmos hábitos. O remédio ajuda a dilatar os vasos sanguíneos para facilitar a passagem do sangue, mas as artérias continuam obstruídas. E essa obstrução tem consequências. É necessário fazer o principal, que é a mudança na alimentação e atividade física. Foque em eliminar a causa do problema. Não aceite sua pressão irregular, faça sua parte, tenha determinação. E aos poucos você vai sentir na pele esse ganho de saúde. Seu coração agradece. E eu agradeço a sua companhia. Espero ter ajudado. E também espero te encontrar no próximo vídeo.